Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais um estudo aí pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, trazendo aí, um pouquinho de reflexão acerca da doutrina espírita, do Evangelho, pedindo ao mestre amigo aí que possa nos envolver aí com o seu amor, com a sua luz. E hoje nós, como toda quarta-feira a gente fala de mediunidade, o objetivo do nosso estudo hoje é falar sobre questões mediúnicas, E no estudo passado, na última quarta, a gente começou a falar um pouquinho sobre lembrança de vida passada, essas coisas, mas não deu tempo. Então nós vamos continuar hoje. Hoje o nosso tema de estudo, de conversa, vai ser falar sobre a mediunidade, e a lembrança de vidas passadas. Boa noite aí aos companheiros, aos amigos que estão chegando, que Deus receba todos vocês aí com muito amor, com muito carinho aí, que vem nos ajudar aí com o estudo. Quando a gente entra na doutrina espírita, um dos termos que são mais motivo de curiosidade, que chamam mais a atenção, são aqueles que concernem as nossas outras encarnações. Nós aprendemos aí, junto da espiritualidade amiga, da tradição espiritual, que nós temos várias vidas, nós existimos há muito tempo, nós somos espíritos muito antigos. O Emmanuel fala pra gente que, em média, cada um de nós aí tem mais ou menos umas 10 mil encarnações, 10 mil encarnações, ou seja, 10 mil vivências enquanto ser humano na Terra. E ele ainda fala que isso é muito pouco ainda, para a gente desenvolver lá fatores espirituais mais profundos. Muitas encarnações são repetições, são encarnações onde o aprendizado, a dor, onde as provas e as expiações vão estar muito fortes ainda, onde nós ainda vamos estar enquanto seres primitivos, seres mais atrasados aí nas lides do bem. E uma grande questão, que sempre permeia a gente é saber quem que a gente foi no passado, A gente fica meio curioso, Quem nunca ficou? Eu já fiquei, Quem que a gente foi no passado? Será que existe? Por que eu lembro? Por que eu não lembro? O que fica da minha encarnação nessa agora, E essas questões, têm muito a ver com a questão mediúnica, O André Luiz, ele fala pra gente que no momento que a gente renasce, ele vai trabalhar aquela ideia que os espíritos trazem para Kardec. Nós vamos ser envolvidos pelo véu do esquecimento, mas esse véu do esquecimento, ele não é tão denso, e tão impenetrável quanto a gente imagina. O véu do esquecimento, que é uma bênção divina, porque senão a gente ia ficar preso ao nosso passado, e ficar preso ao passado é tender a revivê-lo. O André Luiz, ele fala que nós vamos trazer na nossa intimidade, na nossa vida, na nossa caminhada, uma série de sinais, que vão remeter ao nosso passado. Nós vamos trazer situações, nós vamos trazer posturas psicológicas, afetivas, que são únicas e que são reflexo aí das nossas vivências anteriores, que são reflexo aí das nossas caminhadas aí nas outras vidas. E lá no Livro dos Espíritos, nas questões lá, se não me engano, 314, o Kardec vai falar um pouco, sobre a lembrança do passado, sobre a reencarnação, sobre vidas passadas. E o Kardec pergunta aos amigos espirituais se é possível se lembrar do passado. E os espíritos dão uma resposta bem interessante para o Kardec. Os espíritos falam para o Kardec o seguinte, falam assim, olha, não é comum, não é algo que seja muito comum, mas existem pessoas que lembram, e que se pudessem falar, dariam notícias muito interessantes sobre o passado, ou seja, contariam histórias, contariam situações que seriam muito enriquecedoras aí, sobre o passado geral aí do nosso mundo, da Terra, dele mesmo, Tô olhando aqui que tem dois gatos aqui pulando para lá e para cá, aqui, esse bagunceiro aqui de casa, tá? E a gente, quando a gente vai para a doutrina, a gente quer saber, quem que eu fui, E os espíritos falam para o Kardec, que o primeiro movimento para a gente lembrar do nosso passado é a gente analisar quem nós somos hoje, porque o que nós somos hoje é o reflexo das nossas escolhas de ontem, as minhas afinidades, os meus gostos, os meus desejos, os meus pontos em comum com determinadas situações positivas ou negativas serão reflexo
da minha personalidade eterna, né? Ou seja, aqui nós estamos enquanto indivíduos, né? Enquanto um indivíduo aqui, né? Com características X, Y ou Z, mas nós sabemos que nós somos seres muito mais amplos, né? Seres muito mais complexos espiritualmente, né? E aí a gente vai voltar, né, na questão aí, por que, né, a gente lembra tão pouco do passado, né? Isso está muito ligado com a nossa capacidade de desapego. Quanto mais apegados nós somos, menos nós temos acesso ao nosso passado, porque a nossa tendência é ficar preso ao passado. Então, se eu soube que eu fui lá, uma pessoa que sofreu muito, né, e que alguém causou aquele sofrimento, pode ser que eu me ressinta daquilo, que eu entre naquela posição de eterna vítima, que eu comece a cobrar dos outros. Se eu fui alguém que deteve algum tipo de poder, algum tipo de vantagem social, né, e hoje eu não tenho mais essa vantagem, eu posso ficar com saudade daquela época, achando que bom era quando eu era rico, era poderoso, era bonito, era mais inteligente do que eu sou hoje, né? E qual que é o reflexo disso? É se manter amarrado no passado, né? E a lembrança de vida passada, a gente estava até conversando com um companheiro hoje, ela está muito ligada com uma mediunidade que a gente ainda está desenvolvendo ainda aos poucos. Isso eu falo a gente, eu falo da questão do mundo mesmo, que é a precognição, né? Ou a capacidade de prever o que vai acontecer, né? Muitas pessoas relatam que têm sonhos, que têm vontade de fazer determinadas coisas, que têm sonhos premonitórios, que têm sonhos que dizem para elas o que vai acontecer, né? Mas essas mesmas pessoas, né, ficam na dúvida, não entendem bem o que está sonhando, têm dificuldade de lidar com isso, né? Porque a premonição normalmente não é uma coisa clara. E a premonição, ela está ligada, né, a capacidade dessa mediunidade, ela está ligada também com a lembrança do passado, né? Existe um fenômeno, né, que se chama precognição, ou seja, ver antes, né? E existe um fenômeno espiritual mediúnico, anímico, que se chama retrocognição, que é o ver o que aconteceu antes. E os dois são o mesmo fenômeno, né? Apenas se você imagina que você está numa sala, e em um você vai estar olhando para frente, o que está diante de você, né? Vai prever o futuro. No outro você vai olhar para trás, ou seja, você vai ver o que estava ali antes, né? A essência do fenômeno e da percepção é a mesma, mas a forma de lidar com aquilo, a forma de trabalhar aquilo, né, é diferente. E nós ainda estamos engatinhando nessa percepção mediúnica. Os amigos espirituais falam que essa percepção ainda é uma coisa do futuro, né? Boa noite, nós estamos falando de lembrança de vida passada, né? Se alguém tem alguma lembrança e quer contar pra gente, fica à vontade aí, tá? Né? E o que acontece? Os espíritos falam pro Kardec, né? É possível sim se lembrar, muitas pessoas se lembram, né? Mas acho que só abrir a janela aqui, tá quentinho aqui no quarto, né? Só que há de se tomar cuidado com isso, porque muitas pessoas fantasiam ao invés de lembrar, né? Principalmente aquelas lembranças que são recorrentes, né, na mentalidade ali da maioria das pessoas. Que eu fui muito rico, que eu fui muito bonito, que eu fui muito inteligente, né? Que eu vivia num castelo e que tudo era lindo e maravilhoso até que alguém me traiu, né? Então essas lembranças, né, que são, vamos dizer assim, a lembrança pasteurizada, né? Normalmente isso é fantasia da pessoa, né? Raramente a pessoa lembra que foi pobre, feio, né, abandonado, doente, ou que foi uma pessoa que não era muito equilibrada moralmente, né? Porque isso aí fica meio apagado, né? Eu gosto de lembrar que eu fui bom, né? Tem uma história do Chico muito interessante, né? Que ele estava lá na casa da prece, e aí chega uma dona, uma senhora, né? E vira pro Chico e fala: Chico, eu sei que eu fui na vida passada. Aí o Chico fala: mesmo, minha irmã? Fala assim: eu sei, Chico. Eu fui uma princesa, Chico. Eu fui uma princesa muito bonita, cheia de servos, cheio de companheiras, cheio de pessoas me servindo, cuidando de mim. E eu fui cristã. E eu virei cristã, Chico. E o que aconteceu? Me jogaram lá no Coliseu e o leão me comeu. E o Chico falou: é mesmo, minha irmã, você foi mesmo, né? E aí a irmã virou pra ele: e eu sei, Chico, quem que você foi naquela época? Aí ele virou pra ela e falou assim: eu fui a pulga do leão, né? E aí, né, ele brincou com ela, é claro, né? Mas ele concordou com ela. Quando ela foi embora, os companheiros da casa espírita voaram em cima do Chico e falaram: Chico, você é doido? Você está estimulando a maluquice da nossa irmã lá. Ela está achando que ela era uma princesa rica e poderosa, que não sei o quê. Aí o Chico olhou para eles com aquela calma, né, de Chico, né? Calma
todos os Chico, né? Olhou para ela assim e falou assim, para os companheiros, falou assim, não, ela tá certa, né? Os que estão encarnados aqui hoje, todo mundo é rei, rainha, todo mundo era poderoso. Os padeiros, os pedreiros, os jardineiros, né? Os pais de família, os escravos já estão todos nos planos iluminados, já resolveu os problemas deles. Aqui só ficou os reis e rainha do passado. Então ela falar pra gente que ela era rainha, ela tá muito certa, né? Então a companheira aqui, Maria de Loures Souza, é isso? Eu sinto tanta saudade do meu irmão. Às vezes eu lembro tantas coisas boas que nós tivemos quando pequeno. Gostaria muito de saber se conseguir uma carta psicografada por ele. Seria possível, né? Ou minha companheira, manda uma mensagem pra gente no direct, separado, que a gente vê o que a gente pode fazer. Pelo menos colocar o nome dele lá para os amigos espirituais, ver se é possível. A gente promete que a gente coloca, tá? Você manda em separado, né? Depois da live, que aí eu te respondo lá, tá bom? A gente pede pro Lucas lá ver o que ele pode fazer, né? Lembrança de vida passada eu não tenho, mas tenho certeza que já nasci na Grécia, pois adoro músicas gregas, quando ouço me alegra a alma. Exatamente, a lembrança nem sempre é algo claro, mas existe a lembrança por afinidade, aquele lugar que você quer ir sempre, né? Aquele lugar que você vê na televisão, seu coração bate mais forte, você vê um filme, você vê alguma coisa e aquilo te movimenta, né? É um sinal de uma lembrança de vida passada. Nem toda lembrança é uma lembrança clara e definida, né? Existem aquelas sensações profundas, né? Existem as lembranças dos lugares, de situações, o famoso déjà vu, né? Que nada mais é do que uma sensação que você já passou por aquela situação, né? Muita gente fala que é um truque do nosso cérebro, mas na verdade também tem uma questão espiritual aí, né? Não, o pessoal fazendo barulho aqui na rua. Vamos encostar a janela de novo. É melhor ficar com calor do que ficar na bagulheira. E, né, existem as lembranças também negativas, né? Pessoas que trazem fobias, trazem medos sem ter ali uma causa, né? Muitas vezes a pessoa tem um medo inusitado do escuro, ou de lugar fechado, ou de ficar sozinho, ou medo de água, né? Eu lembro que a minha mãe, ela tem muito medo de água, né? Assim, ela tem uma dificuldade muito grande com nadar, né? Ela demorou muito para aprender a nadar até que ela conseguiu superar esse medo que ela tinha, que também é um reflexo do nosso passado, né? E pra gente saber quem nós somos, é só a gente olhar pra dentro, falar assim, ó, o que eu fazia, o que eu gosto de fazer hoje. É muito parecido com o que eu fazia ontem, né? Nós vamos lembrar que nós mudamos, né, aos poucos, nós vamos transformando a nossa caminhada aos poucos, né? Hoje eu estou com um problema de saúde, eu fico muito pensando nele, não sei porque eu já perdi meus pais e 3 irmãos, inclusive esse, o que... Tá, aí você manda lá pra gente no separado que a gente coloca o seu nomezinho lá, tá, minha irmã? Né? A companheira tá lembrando os parentes desencarnados. É uma lembrança, né, gente? É a saudade, é o amor, né? É a vontade de estar junto, de tocar, de vivenciar, né? Aquele movimento íntimo lá que faz a gente buscar o outro, né? De estar próximo, de estar junto, né? Isso é importante, né? Toda lembrança é abençoada, né? Desde que ela não se transforme em sofrimento, né? Você entra lá na parte do Instagram que tem lá para mandar mensagem, né? Tem lá um lugarzinho de mensagem, aí você me chama lá para conversar, né? Tem tipo um bate-papo do Instagram, né? Aí você me manda, tá bom? Aí a gente conversa por lá, né? A Renata até ofereceu de te ensinar. Obrigado, viu, Renata? Continuando, né? Nós estamos falando do passado, né? Então, muitas vezes, né, as pessoas elas têm uma ansiedade muito grande de saber o que foram, né? E os espíritos falam que à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, nós vamos começar a mergulhar mais profundamente no nosso ontem, né? Porque o nosso ontem, ele faz parte da gente, né? Muitas vezes a gente não lembra porque às vezes a gente não está preparado para lidar com aquela lembrança, tá? Então, a nossa capacidade de lembrar do passado também está ligada à nossa capacidade de lidar com isso, né? A Rose está falando pra gente, tem muita fobia de lugares escuros, teto baixo. Sonhei que vivia junto do meu filho Breno, que queria muito subir as escadas, mas nós dois não podíamos. Não sei porquê, talvez seja uma questão de lembrança de vida passada, sim, né? Alguma experiência, né, que você teve de ficar presa ou de ficar em algum lugar, né, escondida. Muitas vezes pode ter sido que você estava escondida, fugindo de alguém, né? Sentir aquele ranço gratuito pode ser um sinal de vida passada e pode ser um sinal de energia semelhante. Por exemplo, imagina que na minha última encarnação, né, eu tive um companheiro lá, uma pessoa que era próxima de mim e que era uma pessoa que me fez muito mal. E aí eu reencarno
e eu encontro com alguém que tem características semelhantes. Talvez nem seja o mesmo espírito, tá, gente? Pode acontecer. E aquela pessoa me lembra a ação do outro. Já sentiram isso? Às vezes você está com uma pessoa e ela te lembra outra pessoa, né? Porque ela tem um ato em comum, né? Ela passa a mão no cabelo do mesmo jeito, ela te olha do mesmo jeito, ela tem uma expressão parecida. Não quer dizer que é a mesma pessoa, mas quer dizer que existe um fenômeno de gatilho naquilo ali. Ou seja, alguma situação ou alguma coisa, né, no outro que te desperta para as questões espirituais, né? Boa noite, Marcelo. Por que após essas experiências acordamos com tanta nitidez? Né? Muita gente lembra, né, Denise? Mas assim, algumas, né, têm essa vantagem de lembrar com nitidez. Essa é uma questão da mediunidade de cada um. Né? Porque normalmente a tendência é que a pessoa lembre e que aquilo vá desvanecendo, até que some. Tá? Alguns têm lembranças, né, desse tipo que você está falando durante o sono, né? A pessoa dorme, sonha, lembra, né? Recria algumas situações do passado. Tem gente que lembra enquanto acordada, ela olha assim e fala: não, eu fui isso, não, eu fiz aquilo. Tem até um companheiro no livro Os Mensageiros, do André Luiz, né, que o André Luiz conversa com vários médiums. E nesse livro tem um companheiro, né, um médium fracassado, né, eles dão esse nome lá para o companheiro que tinha mediunidade e que nunca conseguiu utilizar ela de maneira positiva nem a favor de si nem do próximo, né? Quando a gente fala a favor de si, a gente está falando assim, trabalhando no bem, né? Como uma força de trabalho no bem, né? Não para tirar proveito daquilo para ele, né? Que a gente sabe que não é por aí. E aí esse companheiro fala, né, que ele reencarnou e que ele era um desses espíritos que o Kardec falava, que os espíritos falavam para Kardec. Ele lembrava de tudo. Ele sabia quem que ele tinha sido na última encarnação e ele ainda tinha uma mediunidade que permitia ele reconhecer quem as outras pessoas tinham sido. Né? Então, assim, ele olhava para a pessoa e falava: você foi fulano, você foi ciclano, você foi beltrano. E era claro, ele sabia a história da pessoa toda, inclusive da dele. E aí ele fala para o André Luiz, né, que ele tinha essa mediunidade. E o André Luiz fica abismado, fala: nossa, é mesmo, né? E aí ele fala assim: mas eu desperdicei, porque eu passei a minha vida inteira só correndo atrás de pessoas que eram minhas amigas em outra encarnação para poder reencontrar. Ele ficou a vida dele toda tentando reviver a vida passada dele. Então ele ficava procurando: fulano de tal, você foi meu primo, você foi meu amigo, você foi minha namorada. E ia atrás da pessoa, contava pra pessoa, né? A pessoa sentia que tinha alguma coisa, que impactava muito isso, né? E nisso ele passou a vida dele inteira, só atendendo a curiosidade dele e dos outros de saber quem que eles foram nas últimas encarnações. E não fez nada de útil com essa percepção, né? Normalmente, né, algumas pessoas têm lembrança de vida passada. E o que acontece, né? Os amigos espirituais, boa noite, né? Bem-vinda. E os amigos espirituais, normalmente, eles são muito cuidadosos com lembrança de vida passada. Primeiro, eles falam pra gente não falar pros outros, né? Primeiro, né, que é uma coisa bem complicada. Você imagina o seguinte: a pessoa vira pra você e fala assim: não, eu sou a reencarnação da rainha da Inglaterra, né? O cara vai olhar assim: você tá doido? Eu sou a reencarnação do Cristóvão Colombo. Eu sou a reencarnação do... Deixa eu ver aqui, eu vou inventar aqui. Do faraó Tutankhamon. Eu sou a reencarnação da Maria Antonieta. O cara vai inventando, né? Tô inventando aqui, tá, gente? Não sou não, tá? Mas aí o que acontece? É difícil de você convencer alguém disso. E muitas vezes, quem fica muito preso nessa questão de reencarnação, de vida passada, começa a ser alvo de entidades, né, que vão estimular a fantasia naquela pessoa. Eu lembro que na década de 80, a gente estava aqui na União Espírita Mineira, estudando, a gente era jovem ainda, né? Finalzinho da década, início da década de 90, né? Eu tinha meus 15 anos de idade, mais ou menos. E aí, apareceu um rapaz lá, uma pessoa na União Espírita Mineira, e esse companheiro chegou lá com mais uns 3, 4, né? Eles vinham de uma cidade do interior. E ele chegou lá na União Espírita Mineira, né, que é o órgão aqui que coordena a doutrina espírita aqui em Minas, né, e chegou pra gente lá, pro pessoal, né, eu era só um aluno da mocidade lá, né, chegou lá pra direção lá da União, aquela coisa toda, e falou assim: eu sou a reencarnação do Allan Kardec. E esse aqui fulano é a reencarnação do Camille Flammarion, esse aqui é a reencarnação do Leon Denis, e deu nome para todo mundo. E chegou ele, todos os espíritos reencarnados, né, e foram lá na União Espírita. E queria, né, revolucionar, porque ele é o Allan Kardec, porque ele é isso e ele é aquilo, né? O pessoal, né, recebeu ele assim, meio assim, né? Esse cara tá meio pirado, né? E o que aconteceu? Passou uma semana ou duas, sumiu o pretenso Allan Kardec, sumiu todo mundo, nunca mais voltaram, nunca mais apareceram em lugar nenhum.
Ou seja, foi ali o que aconteceu com aqueles companheiros. Eles entraram numa paranoia, né? Eles entraram numa viagem na maionese, né? E eles achavam que eles eram os fundadores da doutrina espírita reencarnar e foram lá na União Espírita Mineira achando que quando eles chegassem lá e falassem isso, todo mundo ia falar, nossa, é mesmo, né? Aonde que você quer sentar, senhor Kardec? Né? Como eles trataram eles como pessoas normais e até achavam que eles tinham algum tipo de problema mental, né? Porque não, né? Eles desanimaram daqui e esqueceram o assunto. Né? Muito famoso também, né? Tenho muita vontade de fazer regressão vidas passadas, porque imagino que poderia me ajudar a resolver duas grandes questões que tem na minha vida atual. Né? É possível, né? É possível sim fazer regressão. Nós vamos falar de regressão daqui a pouco, tá? Mas só pra gente voltar aqui no contexto aqui um pouquinho. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Há pouco tempo atrás apareceu lá na televisão, apareceu nesse programa de televisão, um rapazinho que eles diziam que era a reencarnação do Emmanuel. Né? E o menino ia na televisão e dava entrevista, né? E isso, gente, com certeza não é, porque a espiritualidade não tem interesse que uma pessoa se apareça. Tá? Isso aí é gente que está fantasiando e o próprio do menino está sendo levado a fantasiar junto com eles. Né? Porque nenhum espírito famoso aparece e fala, eu fui fulano na outra encarnação. Já ouviu algum caso desse? O Chico Xavier, o Divaldo, alguém fala, não, fulano é reencarnação de ciclano. Se falam, isso é com a própria pessoa, tá? Em maneira reservada. Né? Então, vamos continuar aqui. Vou fugir um pouco do tema, mas gosto muito dos livros da Ziba Gasparetto. Me falaram que ela, ao vender suas obras, reverteu o dinheiro para proveito próprio, não é considerado espírita. Né? O que acontece, né, Márcia? A Ziba Gasparetto, né, ela foi espírita, realmente. Ela começou dentro da doutrina espírita, né? E em determinado momento da vida dela, né, só estou contando a história sem, né, quem somos nós para julgar quem quer que seja. Né? Em determinado momento da vida dela, convencida pelos filhos, aliás, né, ela começou a vender os livros dela para poder guardar o recurso para ela. Né? É proibido? Não é proibido não, tá, gente? Não tem nada dentro da doutrina espírita que fala que um autor de livro espírita tem que doar os recursos para caridade. Isso aí não existe, tá? Não é proibido não. Né? Só que não é de bom alvitre você ter lucro com aquilo que não é seu. Porque o médium não é dono da produção mediúnica dele. Aquilo pertence aos espíritos. Né? E aí o que acontece? Né? Alguns companheiros da doutrina espírita, principalmente da casa que ela fundou, né, foram atrás dela para conversar, né, e ela brigou com eles, foi bem, né, taxativa, porque ela falou que os livros eram dela e ela ganha dinheiro. Né? E uma coisa que se nota, tá, porque eu já li várias obras dela, é que depois que ela começou a ganhar dinheiro com isso, e ela ficou muito rica com isso, né, a qualidade das obras dela caiu vertiginosamente, ou seja, os livros dela começaram a ser repetições dos livros anteriores. Né? Chegou um determinado momento que ela parou de usar o termo espírito, começou a falar energias, né, para poder distanciar da doutrina espírita. Eu lembro uma vez que ela foi num programa lá do Jô Soares, e o Jô Soares perguntou sobre mediunidade, ela falou dela o tempo todo. Né? E aí quando ele perguntou se uma pessoa tivesse mediunidade, o que ela fazia, ela desconversou e falou, procura lá a casa espírita lá e tal, mas eu não estou aqui para falar disso não. Né? Ou seja, então, né, ela e os filhos entraram numa onda muito complicada, né, por causa da questão do dinheiro. Chegou a tal ponto de um filho dela dar uma entrevista falar que o Chico Xavier era idiota, porque ele morreu pobre, né, e que tem que ficar rico mesmo. Né? Então são as coisas que, né, de se lamentar. Mas aí ela não é que ela não foi uma boa espírita, ela saiu da doutrina espírita. Né? Chegou um determinado momento e falou assim, eu não quero ligação com a doutrina espírita, eu vou fazer meu trabalho aqui e pronto, acabou. Né? E separou. Né? Foi isso que aconteceu. Né? A gente tem que respeitar a opinião dos outros, mas aos olhos assim da gente, assim que analisa as coisas, ela passou por uma tentação muito grande e caiu. Né? Eu acho que ela estava com um caminho muito bem equilibrado, né? E por dinheiro, por uma fama, né? Por outras coisas, né? Infelizmente aí perdeu-se aí um médium de excelentes qualidades. Né? Mas é a prova de cada um, a gente não sabe da nossa. Né? Então a gente tem que fazer prece e pedir a Jesus. Né? Sobre regressão. Vi nos livros que isso é recomendado para tratar traumas passados como medo d'água. Fora isso, completamente desaconselhável, pois se fosse para lembrar de algo, a pessoa lembraria. Caio, realmente, o que acontece? Os espíritos falam pra gente que a melhor lembrança do passado é aquela que é espontânea. Tá? Então, assim, por que muitas vezes a espiritualidade ela é reticente em recomendar lembrança de vida passada? Né? No mundo espiritual, onde os espíritos têm o controle da situação, eles fazem regressão com as pessoas. Você vai ver lá.
nos livros do André Luiz, né? Mas normalmente a própria pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, a espiritualidade sabe, né? Quando a gente vai num consultório para fazer regressão, é possível? É possível sim, tá, gente? É possível, tá? Só que existem algumas coisas, né, que a gente já até falou aqui, mas que é bom sempre responder. Primeiro, né? A pessoa está ali induzida ali, né, pelo psicólogo, pelo terapeuta, ela pode lembrar do passado dela? Pode. Ela pode estar lembrando do passado dela, mas ela pode estar fantasiando também. E também ela pode acontecer uma terceira situação. Aquela pessoa pode ter alguma mediunidade, pode ter algum espírito vinculado com ela e ela está lembrando o passado do espírito como se fosse o dela própria. Imagina um médium que está na reunião mediúnica e que vê um espírito e o espírito comunica através dele e fala assim: eu fui um assassino, estuprador, matei, roubei, papapá. Lá dentro da reunião mediúnica, você sabe que aquilo ali é um espírito que está vindo de fora. Mas imagina isso acontecendo com a pessoa dentro do consultório. A pessoa vai sair lá de dentro achando que aquilo que o espírito desequilibrado fez foi ela que fez. Porque ela não vai saber diferenciar aquilo que ela lembra por influência do espírito, porque o médium lembra o que o espírito lembra, né? Daquilo que é dela e daquilo que é fantasia. Então, quando acontece no mundo espiritual, o que acontece? A espiritualidade está guiando o processo. Né? Fora isso, né, os amigos espirituais, né, eles falam para a gente tomar cuidado, né, porque a espiritualidade não proíbe nada, tá, gente? Né? Não existe proibido na doutrina espírita, né? Amigo, é errado a pessoa em não querer ficar lembrando do seu passado. Depende, se a pessoa tem uma lembrança constante, essa lembrança é negativa, normalmente a gente vai fugir dela, né? Se a gente lembra, é porque a gente já pode lidar com aquilo, né? Mas normalmente para algumas pessoas as lembranças do passado são lembranças incômodas. Mas aí nós temos que fazer aquele filtro de novo. Será que ela está lembrando do passado dela? Ou será que ela é uma pessoa que tem uma mediunidade aflorada e está percebendo o passado de companheiro espiritual que está ali com ela? Né? Por exemplo, um espírito vai lá na reunião mediúnica, falando de mediunidade, né? Imagina. Né? Eu lembro que a gente estava na reunião mediúnica, né? E em determinado momento da reunião eu estava lá concentrado, né? E aí eu desdobro, eu saio do corpo, né? Eu vejo o espírito se aproximando, aquela coisa toda, né? O espírito começou a falar através de mim. E esse espírito, ele era um espírito extremamente agressivo, violento, que vivia lá no interior da Europa, lá num lugar assim. Né? E o que acontecia? Esse espírito ele tinha um problema mental, alguma coisa assim, que não dava para entender direito. E ele caçava outras pessoas para comer. Ele matava gente para comer. Ele era um psicopata, né? Isso lá no século XVII, uma coisa assim. E aí o que acontece? Enquanto esse espírito comunicava através de mim, ele estava falando através de mim, contando a história dele lá, né? Eu via as lembranças do passado dele, ou seja, eu via como se fosse o espírito, correndo atrás dos outros, matando, cortando pedaço, comendo gente crua, mordendo, né? Imagina se isso acontece comigo num consultório sem eu saber o que é mediunidade. Eu vou achar que aquela lembrança, que é de um espírito que estava ligado a mim para ser ajudado, era minha. Que eu, Marcelo, era aquele, vamos dizer assim, aquele monstro. Imagina, né, o impacto psicológico disso na minha vida como um todo. Vocês estão entendendo como é que não é que é proibido? Gente, nada é proibido, tá? Proibido é uma palavra tão horrível, né? Graças a Deus a gente não é essa questão. Mas são coisas que a gente tem que raciocinar em cima. Falar assim, né? Vão analisar, vão ver se é mesmo, né? O que acontece é que com a primeira lembrança, a primeira coisa que a pessoa percebe, ela empolga com aquilo, né? E é possível às vezes ela até fantasiar coisas em cima daquilo ali, né? Tem uma companheira nossa que a gente chegou a conhecer há um tempo, né? Que ela cismou, ela foi em Jerusalém, né? Ela viajou com um grupo de pessoas, foi para Jerusalém. Quando ela chegou em Jerusalém, ela entrou lá dentro da basílica lá da ressurreição, uma coisa assim, né? Daquelas basílicas temáticas que tem lá, né? Sobre os temas da vida de Jesus. Ela passou mal lá dentro, teve um troço, né? Tem até uma doença, né? Que o pessoal entra em lugar religioso e tem uma crise. Ela entrou em parafuso lá dentro. E ela voltou de Jerusalém, crente que ela era Maria de Nazaré, que ela era mãe de Jesus, né? Mas aí eu fui conversar com ela e falei: você tem certeza? Você é Maria, mãe de Jesus? E ela: não, que eu sou. E ela é uma pessoa extremamente agressiva, arrogante, né? Capaz de brigar com os outros. Eu falei assim: mas Maria de Nazaré? Né? E ela acreditou que ela era Maria de Nazaré. Né? Por quê? Porque ela surtou lá. Ou porque ela foi influenciada por alguma entidade, né? Mas como é uma coisa boa de se acreditar, né? Quem não quer acreditar que foi Maria de Nazaré? Eu quero, né? Apesar que eu não fui não, né? Esquisito, né? Quem não quer acreditar que foi uma coisa muito boa? Né? Então muitas vezes, né, a gente tem que tomar esse cuidado, né? O passado, quando ele vem naturalmente, aí já é outra coisa, né? Quando ele vem naturalmente, ele vem como lembrança, ele vem como situações. Mesmo assim nós vamos analisar aquilo ali com calma,
né? Quem já leu o livro Francisco de Assis, o Miramês, né? A psicografia do João Nunes Maia, né? Conta a história do Francisco de Assis lá na Itália. Vai perceber que em alguns capítulos do livro, né? O Miramês, né? Que é o autor espiritual do livro, ele conta que o Francisco, né? Ele tinha algumas lembranças do passado. E ele lembrava que ele foi o apóstolo João, que era o apóstolo amado de Jesus. E que quando ele tinha essas lembranças, ele ficava totalmente desnorteado. Né? Primeiro que ele não se julgava digno. Ele falava, que eu andando com Jesus, você tá doido? Né? Mas ele lembrava de Jesus. Ele falava que ele lembrava de Jesus como se fosse o irmão mais velho dele, que ele lembrava dos apóstolos tudo, que ele lembrava de Maria, que ele lembrava de todo mundo. Né? E só que toda vez que ele fazia isso, ele corria da lembrança e falava, não quero saber disso não, meu Deus, né? E conta que quando o Francisco de Assis ele foi a Jerusalém, que ele foi, né? Ele teve lá, né? Isso é historicamente, né, documentado, que quando ele chegou na Galiléia, ele visitou lá, porque ele foi lá, estava sob o domínio muçulmano, né? Só que o sultão lá, o Ali Kamei, né? Que era o sultão lá, que era o dono lá do negócio, na época da cruzada, gostou tanto dele que falou, nossa, você eu gostei. Você pode ir onde você quiser aqui, que ninguém vai te fazer mal. Você pode ser cristão, você pode ir, né? Andar para todo lado. Então ele andou lá tudo. E aí quando ele chegou na Galiléia, né? Ele ficou doido, que ia ficar lá. Falou, não, vou ficar morando aqui. Né? Precisou de Jesus aparecer para ele e falou, meu filho, ó, seu lugar lá na Itália. Esquece isso aqui já passou. Ele ficou tão impactado com a ida dele lá na Galiléia que o desejo dele, do Francisco de Assis, era ficar ali para sempre. Né? Porque ele chegou em casa, tipo assim, nossa, eu tô aqui, né? João Evangelista foi aqui, ó, foi ali que morava, era ali. Jesus apareceu para ele e falou, meu filho, sai dessa, né? Claro que eu tô, né, modificando o jeito que Jesus não fala, sai dessa, né? Jesus ligou para ele e falou assim, ó, meu filho, sua missão, isso aqui já passou, tá? Sua missão é lá, ó, lá na Itália, lá, ó. Preciso de você lá na Úmbria, lá em Assis, lá que é o seu lugar. E aí ele botou a viola no saco e voltou. Nunca mais falou desse assunto, mas que ele quis ficar, ele quis. Pra você ver como é que a lembrança do passado impacta, né? Como naquele filme Minha Vida na Outra Vida, onde a mulher consegue lembrar seu passado e ajuda. Sim, isso é realmente possível, sim. Existem casos documentados, né, de pessoas que nascem. Eu tenho uma amiga minha pessoal que ela conta pra gente, né, que quando o filho dela era pequeno, ele ligava pra ela e falava assim, ó, quando eu fui seu pai, olha só, né, assim, quando eu fui seu pai, eu que mandava em você, agora você manda em mim. Né? E contava coisas que o pai dela, que já tinha desencarnado antes dele nascer, gostava. Então o menino lembrava que tinha sido o pai dela. Hoje, você acha que ele lembra? Não. Né? Isso aí ele soltou ali com 2, 3 anos de idade, o negócio veio na cabeça dele. Se hoje perguntar se ele falou aquilo, ele nem vai saber do que ele está falando. Ele não vai lembrar disso, tá? Mas é muito comum acontecerem essas lembranças pontuais, principalmente quando são espíritos que são muito ligados. Né? Às vezes são mãe e filha 5, 6, 7 encarnações. Às vezes são espíritos que estão juntos ali, só trocando papel, né? Hoje eu sou pai, amanhã eu sou filho, depois eu sou marido, depois eu sou irmão. Então lá, ó, sempre com aqueles mesmos espíritos ali naquele mesmo grupo. Então tem um contato mais profundo, né? Então assim, a gente vai saber muito disso, a gente vai ter que olhar para dentro, né? Ter prudência, ter calma, né? Muitas vezes, né, os amigos espirituais falam pra gente, quando a gente tem alguma lembrança assim, né, e às vezes acontece, eles falam assim, ó, não se preocupe com isso não, né? Ah, lembrou? Beleza, vamos mudar de assunto aqui, depois quando você estiver no plano espiritual nós conversamos sobre isso, né? Normalmente a espiritualidade ela não foca nisso, por quê? Porque eles sabem que é perigoso, não perigoso porque é ruim, porque nós temos uma tendência de focar só naquilo. Né? Então, às vezes você descobre uma vida passada, se você fica lá, ó, né? Já aconteceu comigo, gente. Eu descobri, lembrei uma vida passada, eu fui lá pro Google lá procurar e pesquisar. Né? Lembrei de um lugar que eu morei, lá vou eu lá. Aí você fica lá com aquilo lá, ó, aí sua vida paga, entendeu? Você tem que ter muito equilíbrio, né? Boa noite. Evelyn é o nome da minha filha. Como eu tenho uma lojinha, eu coloquei o nome Evelyn Variedade. Mas eu sou a mamãe do Lucas, que vai fazer 3 meses que ele foi morar com Deus. Ah, eu lembro de você, minha amiga, né? Lucas é um nome maravilhoso. Meu filho chama Lucas, né? Apesar que é Luke, né? É o Lucas em inglês, né? Meu número 2 aqui, ó, né? Que tá aqui do meu lado aqui, ó, chama João Lucas, né? Que eu amo, né? Tá aqui rindo de mim aqui, ó. Eu tô pagando mico aqui. Né? Mas assim, o amor nunca se separa, pode ter certeza, né? Os corações que se unem, se separam não, e com certeza vocês vão encontrar, né? Se não daqui a pouco, né? Em outras vidas, né? Mas em pensamento, em sonho, né? Estamos sempre
conectados com aqueles que a gente ama. Mas nós estamos falando de vida passada. Quem quer fazer alguma pergunta, alguma situação que quer trazer, gente, fiquem à vontade. Nosso tema hoje é para a gente conversar sobre isso, né? Então, muitas vezes os espíritos eles falam que a gente vai lembrar, sim, né? Que aquela lembrança vai impactar, mas que nós temos que fixar na nossa existência atual, né? Então, a época que a coroa estava na cabeça, a época que a corrente estava amarrada no pé, passou, né? Então, a gente não é mais escravo de ninguém, mas a gente também não é mais rei de ninguém. Isso é uma coisa que a gente tem que projetar, né? Nós fomos, né? Fomos talvez bons, fizemos o bem. Fomos talvez maus, erramos muito. Sim, fomos. O que importa não é que nós fomos, o que nós somos, né? E muitas vezes, naquilo que acontece com a gente vai ter uma ideia do nosso passado. Aquilo que nós somos limitados nessa encarnação, pode ter certeza que foi alguma coisa que eu desperdicei no passado. Então, aquilo que eu não desperdicei, eu tenho facilidade. Aquilo que eu utilizei de maneira equivocada, eu vou ser o quê? Limitado. Eu vou ser impedido, muitas vezes, de utilizar pela minha própria consciência. Tá, gente? Para quem está chegando aí, gente, nós estamos falando de vida passada, né? Nós estamos falando aí do que a doutrina espírita fala sobre lembrança de vida passada, né? Viemos lá do Kardec, né? Lembramos lá do livro Os Mensageiros, do André Luiz, onde nos primeiros capítulos o André Luiz conversa com um companheiro, né? Que quando encarnado lembrava demais do passado, né? E perdeu a encarnação por causa disso, não porque lembrava, e sim porque ele ficou fixado só nisso e ficou indo atrás dos outros lá para saber o passado dos outros, né? Então ele ficou perdido com aquilo, né? E o que acontece? Eu amo muito ele, é como amo meu filho tão jovem. A questão não é se conformar, minha amiga. A questão é permanecer amando. Foca no amor. Foca no amor, nas boas lembranças. Porque quando aqueles que nós amamos se vão, vem a dor. Mas toda dor está junto com o amor. Só sente dor quem amou, quem ama. Vão lembrar de Jesus, que quando Jesus foi desencarnar, a gente estava até falando isso no estudo lá da Casa Espírita que a gente fez na segunda-feira. Jesus preparou os amigos dele, falou assim, olha, eu vou, E o pessoal ficou doido, desesperado, Porque o Pedro falou para ele, falou assim, afasta de nós que isso aconteça. Aí Jesus falou assim, sai de mim, Satanás, Tipo assim, você tá, você tem que entender que é necessário que eu vá, Então assim, os laços de amor, minha irmã, são eternos. Esquece disso não. Também não devemos acreditar cegamente nos médicos que falam passado, presente e futuro. Mesmo que sejam boas, pessoas boas e amorosas. Se a pessoa boa e amorosa, ela não vai cobrar. Porque aonde existe o lucro, se afasta a espiritualidade. Aonde existe a troca, tá? E médium não é oráculo. Tá, gente? E médium erra. Tá? Em médium fantasia, e pior do que ele fantasiar é ele induzir a fantasia nos outros, porque normalmente as pessoas que contam passado, presente e futuro contam aquilo que as pessoas querem ouvir. Será que aquilo é verdade? Quantas vezes alguém que conta o passado fala assim, Marcelo, seu problema é que você é muito egoísta, então você tem que desapegar, Normalmente quando você vai numa pessoa que vai te atender, para te ajudar, ela fala que você é a vítima de tudo, que tem alguém que está fazendo mal para você, que se você pagar uma determinada quantia ou fizer alguma coisa que envolve dinheiro, seus caminhos vão ser abertos, porque Deus gosta muito de você, Mas poucos vão virar para você e falar assim, olha meu irmão, seu problema é que você está com inveja. Seu problema é que você precisa aprender a amar e perdoar, principalmente esse aí que está pegando no seu pé. Eu lembro que tempo atrás a gente estava com esse problema aí na Casa Espírita, Aí eu estava chateado com a companhia da Casa Espírita, chateado, o cara pegando meu pé, tava chateado demais. Aí, o Lucas apareceu para mim e foi enfiar, mas porque o fulano, eu pega aí. Você tá me falando fulano? Tô te entendendo, não, me deu uma cortada. Eu tô querendo fazer o bem, então ele tá te impedindo? Mas não deixa eu fazer o que eu quero. Tá te impedindo? Você pode fazer o bem que você quiser. Não põe a culpa nos outros, pelo seu desejo de ser preguiçoso. Aí eu fico, Porque na verdade, os companheiros que nos falam a verdade são aqueles que são instrumento do bem para o nosso crescimento. Ou você acha que vai passar a mão na sua cabeça e falar que ele é que é errado? Então, espiritualidade, Pessoas que nascem com falta de eficiência, para não usar a palavra comum, normalmente os espíritos têm muito a colher ou às vezes a missão. Pode ser as duas coisas, amigo, Pode ser missão, pode ser prova, pode ser expiação.
Tem espíritos que estão presos na forma, né? O André Luiz tem presos mesmo, espíritos, né? Que foram criaturas selvagens, monstruosas em outras encarnações, né? E que às vezes a espiritualidade reencarna eles num corpo totalmente débil, né? Primeiro, para eles poderem ter um descanso. Segundo, para os espíritos que odeiam eles no mundo espiritual não encontrar, porque não vai achar nunca que ele está dentro daquele corpo, muitas vezes não conhecem, não reconhecem, tá? Então existem espíritos assim. Existem espíritos que nascem com limitações por prova, eles estão passando por um teste, eles estão ali no momento em que eles estão aprendendo alguma coisa que é importante para eles, e aqueles que estão à volta deles também estão aprendendo, né? Então nós temos ali uma prova, um teste. E existem aqueles que fazem por missão, são aqueles que escolhem, falam assim, não, eu vou assim porque vai ser útil. Quer ver um exemplo? Cego de nascença. O cego de nascença encontra com Cristo, né? E nasceu cego, né? Cego de nascença, olha o nome, né? Os discípulos de Jesus ligam para ele, quem pecou? Ele ou os pais dele para ele nascer desse jeito? Né? Tipo assim, como é que ele pecou se ele é de nascença? Claro que está falando de outras vidas, né? E aí Jesus fala, nem ele nem os pais. Ele fala, opa, pera aí, esse cara aí não tem causa e efeito. Uai, mas ele não fez nada de errado, nem os pais, ou seja, né? Porque eles achavam que herdava dos pais, tá, gente? Isso não existe, tá? Mas o que fica ali é o seguinte, Jesus fala assim, não é ele que pecou para nascer daquele jeito. Ele nasceu aquilo para cumprir a vontade de Deus. O que Jesus quis dizer? Que aquele cego em particular era um espírito missionário. Ele estava cego porque ele queria. Para Jesus poder curar ele, para ele demonstrar alguma coisa com aquilo. Aí ele vai lá, Jesus cura, né? E aí o que acontece? A primeira coisa que ele faz, ele vai lá no Sinédrio, que é o lugar onde todo mundo, né? Todo mundo não, né? 90% odiava Jesus, fala assim, ó, Jesus me curou, aconteceu assim, e ele bate boca com os fariseus para defender Jesus. Você vê que não é um espírito comum, né? E eles falam assim, ó, como é que ele te curou? Fala assim, eu não sei que eu tô vendo, né? Fala assim, não, esse cara é pecador. Aí fala, pecador, não sei se ele é, mas que ele me curou, né? Vocês não sabem curar, ele sabe. E quando ele sai, né? E o pessoal ameaça ele tudo pra ele não falar de Jesus, ele fala, não, eu vou continuar falando. E quando ele sai, Jesus encontra com ele e fala assim, ó, você crê no Messias, no Filho do Homem? Ele fala assim, cadê ele pra me crer? Me mostra ele que eu vou acreditar. Jesus fala, sou eu que estou na sua frente. Jesus se apresenta como Messias pro cara. Jesus não fez com ninguém. Jesus nunca chegou para os discípulos. Ele fala assim, eu sou o Messias. Pro cego de nascença, Jesus chegou lá para ele e falou, meu filho, eu sou o Messias. O cara falou assim, beleza, eu acredito, vou te seguir. A partir daquele dia o cara virou discípulo de Jesus. É ou não um espírito missionário? E estava cego. Mas a cegueira dele não tinha movimento de causa e efeito. Então existem muitos companheiros encarnados entre nós, portadores de deficiências extremas, que são espíritos de luz em missão e a gente não sabe. Como é que a gente vai saber? Quando sentir a vibração. É o que nós estávamos falando hoje, Caio. Né? De sentir a vibração. Como é que a gente sabe que tem um espírito de luz perto da gente? O que aquele espírito produz em volta dele vai dizer quem ele é de verdade. Né? Porque os espíritos trevosos, eles produzem ilusão, medo, raiva, ressentimento, agonia, mesmo que pareça bom, né? Um espírito iluminado, ele agrega para o bem. Então muitas vezes uma família tem lá o doentinho, que é o mentor da família inteira, que está encarnado ali. E toda aquela família orbita em torno daquele espírito ali, ó, e não consegue se afastar dele. Né? Ele vira o lastro espiritual daquela família. Né? Pode saber, o espírito de luz está encarnado. Né? Porque a gente vai reconhecer os bons espíritos, os espíritos iluminados, enquanto encarnados, através da vibração e através da transformação que eles promovem no ambiente onde eles estão. Pelo fruto se reconhece a árvore, isso mesmo. Como é que Jesus sabia quem era evoluído e quem não era? Pelas ações. Claro que Jesus sabia tudo, né? Jesus batia o olho e via a história espiritual do cara. Mas como é que a gente sabe que o João Evangelista é mais evoluído que o Pedro? Pelas ações do João Evangelista. Como é que a gente sabe que o João Evangelista é mais evoluído que o Paulo? Pelas ações do João Evangelista. Enquanto o Paulo estava lá matando os outros, o João Evangelista estava lá, sentado do lado de Jesus, fazendo poesia para o universo. Né? Enquanto o Paulo de Tarso estava lá batendo boca com o Tiago na casa do caminho por causa de bobagem de circuncisão, o João estava lá com os idosos, velhinhas, crianças, lá mostrando estrela para ele, falando de Jesus. Né? Enquanto um e outro estavam lá tentando ser o líder do grupo, o João Evangelista estava lá, como diria o outro, estava ali, né? Pastando para aquilo lá, e estava lá, ó, vamos amar, trabalhando bem. Aí nós vamos saber. Porque o espírito se revela. Mesmo que ele não queira se revelar. É uma prova de vida passada. Porque algumas pessoas trazem dentro de si uma sabedoria espiritual tão profunda e tão íntima que eles se inspiram os outros. E quando nós encontramos alguém que inspira,
nós temos que, aí nós vamos começar por alguma coisa de bom que ele tem, né? Não que seja perfeito, porque a perfeição não está no nosso hall de situações ainda. Não a perfeição do Cristo, a perfeição relativa talvez, né? Pode ser para melhor, sempre é para melhoria daqueles que amam, porque o espírito de luz, quando ele reencarna, ele vem com um objetivo, e o objetivo dele é sempre o bem daqueles que ele ama, daqueles que estão à volta dele, daqueles que ele puder tocar de alguma maneira. Tá? Nenhum espírito de luz reencarna para passear no plano físico. Uma vez eu lembro, o Liel falou isso comigo, falou assim: meu filho, nós não estamos a passeio, né? Nós temos compromisso com Cristo, né? Reencarnação não é passeio, não. Você está divertindo até demais por meu gosto aqui na sua encarnação. Falou isso para mim uma vez. Nosso objetivo aqui é servir, né? Então, como posso saber o que eu fui na última vida? Olha a sua vida atual. Veja do que você gosta, do que você não gosta. Daquilo que você tem dificuldade, daquilo que você faz com facilidade. Aí você vai poder começar a pesar. Olha, aquilo que eu tenho facilidade, né? Isso aqui é a minha missão. Faço de maneira fácil, simples. São aquelas situações que eu faço e que todo mundo acha difícil. Aí a pessoa fala assim: mas é difícil demais, como você dá conta? Isso é a nossa missão. Qual que é a nossa prova? São os nossos testes. São situações pelas quais a gente passa e, apesar de muitas vezes serem dolorosas, não geram revolta. E o que é um espírito em expiação? É o espírito cuja característica constante é o que? Culpa e revolta. Quer saber, para saber se um espírito é superior ou não? Espírito que cultiva culpa e revolta é um espírito ainda infantil nas vidas do bem. Né? Então, todas as vezes que nós nos entregamos à revolta, à culpa, seja a culpa própria ou a culpa aos outros, isso é um distintivo, está escrito na nossa testa aqui, ó: sou um espírito imaturo. Então, quando os espíritos de luz chegam a Marcelo, é imaturo. Por quê? Culpa os outros pelos problemas dele. Fica culpando a si mesmo pelos problemas dele. Não assume responsabilidade. Né? Está preso à culpa. Está preso ao desculpismo. Né? Então, isso é um sinal de que eu sou um espírito inferior. Mas quando eles veem na gente o desejo de acertar, mesmo que a gente sofra as dores da caminhada, né, a gente não revolta, aí nós vamos começar. E olhando os nossos pendores, está lá no Livro dos Espíritos, meu amigo. Né? O Kardec, ele fala que a gente analisando um pouquinho da gente, a gente vai ver. Fala: ó, eu sou meio vaidoso, né? Sou meio arrogante, eu gosto de ser meio dono da verdade, né? Eu gosto de estudar, então, né? Eu devo ter sido alguém que estudou mais, né? Eu tenho algum problema com alguma área, então nisso a gente vai se conhecendo. Porque não importa tanto a nossa personalidade, isso é possível lembrar, né? Normalmente isso vem naturalmente. Eu fui o José, a Maria e o João. Isso vem, pode vir também. Né? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é eu me conhecer para saber do que eu gosto, o que eu tenho de bom e o que eu tenho a melhorar. Né? São as bases da humildade do Cristo. O que é ser humilde, como Jesus ensinava? Jesus ensinava a ser humilde. O que é ser humilde? É aquele ser que sabe o que ele tem de positivo, de conquista. Ó, isso aqui eu tenho de bom. Isso aqui eu dou conta. Isso aqui eu faço bem. E que sabe que ele não tem. Ó, isso aqui eu sou fraco. Nessa questão aqui, ó, eu não me meto não, porque eu não dou conta, eu não sei. Eu ainda sou ignorante. Mas nisso aqui, isso aqui eu sou. Né? Lembra Jesus conversando com o jovem? Né? O jovem chama assim: bom mestre. E aí Jesus fala assim: por que me chamas de bom? Deus dá uma cortada no rapaz, né? Bom seu pai. E o rapaz, né? Porque a referência de bom de Jesus, para ele não estava nessa referência ainda. Né? Mas o que é a referência de bom de Jesus? Não imagina. Mas aí Jesus fala assim: mestre, bem o disseste, sou. Interessante, né? Jesus, ele passa às vezes que ele é arrogante, porque ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. O cara, né? Imagina você escutar uma pessoa falando isso. Você fala: quem que esse cara pensa que é? Né? Humilde. Porque Jesus sabia qual era a missão dele aqui na Terra. Ele estava pleno. Ele sabia o que ele tinha e o que ele não tinha, o que ele era e o que ele não era. Tanto é que ele vira para os discípulos e fala assim: ó, eu vim aqui, eu sou o Messias, mas não sou o Messias que vocês querem. Por que ele se apresenta como Messias pro moço cego? Porque o rapaz cego é o que mais enxergava. Então ele era capaz de entender o que era Messias de verdade. Mas o Messias político que os judeus esperavam, Jesus não era. Ele falou isso para os discípulos várias vezes. Ele falou assim: esse Messias que vocês estão querendo não sou eu. Esse Messias que vocês estão esperando com espada de fogo, destruindo o mundo, acabando com os romanos, não sou eu. Mesmo assim os caras perseveravam fantasiando em cima daquilo, né? Não, Jesus falou, mas não é bem assim não. Por quê? Porque o sonho era maior, né? E uma pessoa mandou, mas com um bom coração. Será que eu fui? Pode ter sido, né?
né? Quem sabe, né? Ou às vezes alguém que obedeceu demais agora quer mandar, né? Pode ser também esse reflexo, tá, gente? Às vezes a gente foi tão massacrado na última encarnação, né? Que a gente quer dar o grito de liberdade. Tem um amigo nosso, né? Que ele tava preocupado lá com as filhas que não queriam ser mais espírita, as filhas saíram da adolescência, largaram a doutrina espírita, né? E aí, né, ele fala, mas não pode, que elas têm uma encarnação, que os espíritos falaram que elas já fizeram coisas boas. Aí o espírito falou, meu filho, as suas filhas nas encarnações, elas são mulheres. As mulheres não tinham nem aprender a ler e escrever, não tinham liberdade de fazer nada nos últimos 1000 anos para trás. Agora elas querem fazer uma coisa diferente, deixa, é o momento delas. Elas querem estudar, elas querem aprender, elas querem fazer tatuagem, elas querem fazer o que elas quiserem, deixa fazer. Eu não tô falando mal para ninguém, não. Elas não querem ir na casa espírita? Não vai ser isso que vai fazer elas mais ou menos cristãs, não vai ser a conduta íntima delas. Né? A experiência delas enquanto espíritos femininos foi uma experiência massacrante nas últimas 50 encarnações, agora que elas são livres. Deixa elas serem livres do jeito que elas acharem melhor. Se não fizer mal para ninguém nem para elas, não tem problema não. Né? Olha a perspectiva dos espíritos. Né? É outra coisa, né? Espírito de luz é outra coisa. Né? Minha filha com paralisia me mudou minha esposa e meus pais. Enfim, várias pessoas. É o que nós estamos falando. Né? Um espírito pode ter dificuldades? Sim, os espíritos de luz têm dificuldades. Né? Mas eles trazem em si, né, o predomínio do bem. Essa que é a característica. Predomínio. O que predomina na gente? É o bem. É o amor. Ah, mas eu tenho um momento que eu sou um traste? Tem. Vários. Né? Pelo menos eu tenho. Não sei se vocês têm, não. Eu tenho. Os momentos que eu sou muito chato. Nossa, eu mesmo não gosto de mim. Tem uns momentos. Né? Mas depois passa. Né? Normalmente eu gosto muito de mim. Né? Mas assim, a gente tem que lidar com isso. Nós somos o nosso melhor momento. Os outros são baixos para deixar a gente disperso. Opa, pega aí que eu tenho que melhorar ainda. Né? É possível lembrar durante o sono, lembrar de vida passada? É possível, mas normalmente quando a gente dorme, né, e a gente sonha, o que acontece? O sonho é como o nosso cérebro interpreta aquilo. Não quer dizer que aquilo que eu lembrar do sonho é o que aconteceu, e sim aquilo que eu dei conta de guardar aqui na cabeça. Tá bom? Então muitas vezes o que eu vejo no mundo espiritual durante o sonho, ou seja, durante o sono, na hora que eu estou dormindo, não é a mesma coisa que eu lembro quando eu acordo. Tem um filtro nisso aí, tá? Então a gente não tem que ficar prestando atenção no que você viu, e sim na essência daquilo ali. Lembra que os espíritos falam, né? Essência é tudo. A forma, a exterioridade é nada. A aparência é nada, né? A intenção é tudo. Os espíritos falam isso para ser um guia pra gente. Quer dizer dos piercings e tatuagens. Já ouvi referentes em outras vidas vieram pós que cultuavam suas atividades. Pode ser, né? Normalmente pode ser sim. Pode ser pessoas que têm uma ligação espiritual ou histórica espiritual com regiões onde usavam se tatuar, usavam piercing, tatuagem, essas coisas, e aí isso ficou forte na pessoa, né? Então não é um motivo de eu julgar a pessoa. Os espíritos falam que com o tempo a gente vai deixando isso de lado, né? Essas coisas mais materiais, mas tem gente que gosta, né? Por exemplo, ó, eu tô usando barba, né? Então assim, pode ser um reflexo. Por exemplo, eu posso ter sido judeu, né? Porque o romano não gostava de fazer barba, eu não gosto de deixar barba é uma coisa de bárbaro. Não tem nada a ver com a palavra, tá, gente? Mas pro romano, né, barba grande simbolizava uma pessoa que era um homem das cavernas, um bruto. Pro judeu, um homem de barba era um homem que era sábio. Olha como é que é diferente culturalmente, né? Então isso pode ser coisas que a gente traz do passado, né? E por isso eu vou julgar a pessoa pela aparência? Lembra, forma é nada, essência é tudo, né? Então pode ter uma pessoa cheia de piercing, toda tatuada, que é um espírito de luz. E o Marcelo que anda lá engomadinho, né? Pode ser o espírito das trevas. Porque a forma é nada. A essência é tudo. Né? Não nos enganemos com a aparência. Porque o reino dos céus não vem no exterior da aparência. Lembra Jesus falando? Nós somos o nosso melhor momento. Isso é a frase do Liel, minha amiga. Liel gosta das frases. Nós somos o nosso melhor momento. Ele falou isso pra mim. Travou aí, gente. Uma vez o Liel falou pra mim: meu filho, o espírito nunca retrocede. Por isso, lembra-te. Ninguém pode fingir aquilo que não é ainda. Ou seja, nós somos o nosso melhor momento. Esse é o reflexo do nosso estado espiritual real. Né? Também vi que é algo que pessoas se castigam baseado em outras vezes. Muitas vezes a pessoa sofre por causa de bobagem. Né? Opa, voltou? Voltou.
Tem uma semana que acordei gritando, chorando e lembrei do meu filho. Lembre-se sempre, tá, minha amiga? Chorar não faz mal, não. Faz mal é revolta. Né? Saudade é luz que se abre para portas do futuro. Né? O amor encontra caminhos para se encontrar. Né? Abre caminhos, espaços. Né? Não perca isso, não. Né? E a vida é eterna. Os amigos espirituais estão falando aí. O Lucas pediu para te dizer que seu filho segue ao seu lado. Não o tempo todo, né? Porque ele tem, né, que está no mundo espiritual, mas ele te visita, ele te ama, ele te acompanha, ele te entende, né? Ele torce pela sua felicidade e ele fica feliz quando você está feliz, né? Como aqueles que nós amamos e estão, né, no mundo espiritual, né, estão em equilíbrio, torce para que a gente seja feliz, porque eles sabem que o reencontro virá no momento certo, né, no tempo adequado, né? E conforme disse Jesus para os discípulos dele, hoje vocês estão tristes chorando, mas amanhã vocês se alegrarão e ninguém vai poder roubar a alegria de vocês. Jesus estava falando da morte dele, porque ele sabia que os discípulos o amavam, né? Mesmo ele sendo daquele jeito, né? Todos complicadinhos, né? Ele sabia, pessoal, vocês vão chorar, vocês vão ficar com saudade de mim, não me preocupa não, né? Essa dor vai passar e a alegria que vai vir depois é muito maior. E Jesus nos prometeu a vida depois da morte, voltando da morte para nos falar que essa vida existe. Ele diz, tudo que eu faço vocês também podem, e muito mais, né? Também gostaria de saber como falar com o meu mentor. Outro dia sonhei com minha avó que já desencarnou. Ela me disse para procurar por Ítalo. Não sei se teria relação. Talvez seja um espírito, que vocês tenham uma ligação, né? Talvez ela te deu a dica aí do nome do companheiro espiritual, né? Começa a fazer prece e conversar mentalmente. A prece também é uma conversa, sabe, gente? A gente pode conversar mentalmente, a gente está fazendo a prece, né? A prece é quando a gente se conecta, né, com o mais alto, através do amor. Pode lembrar, né? Às vezes eu fico conversando com meu pai, né? O moço passou de moto, né? Então, às vezes, a gente tem que se conectar com aqueles que a gente ama. De vez em quando eu faço umas preces, fico lembrando dos meus avós, dos meus avós maternos, paternos, dos meus tios, todo mundo que eu conheço da minha família desencarnou, né? Aí eu não sei, né? Às vezes, alguns já até reencarnaram, já, pelo que eu sei, as informações, né? Mas, assim, lembrar é sempre bom, né? Lembrar é amor, é luz, né? Todos nós somos espíritos de luz, porque nós somos filhos de Deus mesmo, né? O Pai nos criou reflexo do seu amor divino, lembra disso. Inclusive o bandido, o criminoso, a pessoa que nos persegue, tem luz ali dentro. Um dia essa luz vai rachar essa casca feia, que muitas vezes está em volta da gente, olha aqui, ó, casca feia, né? E aí o ser luminoso vai surgir. Vai ser assim comigo, com você, com todo mundo. Até com a pedra que está aqui, ó, que a gente pisa nela e joga fora. Porque o amor é a força da vida, né? Fluido divino que cria, que penetra, que movimenta, que nos une, que nos conecta, né? E tudo isso vai passar, né? Essas provas, essas dificuldades que a gente está passando aí, meus amigos, vai passar, tá? Isso passa fácil, né? Hoje eu fiquei meio chateado, tava lá, né? Se tem lembrança que foi bom, tá? Lembrança é sempre bom, gente. Mesmo que a gente erra, porque os espíritos de luz eles lembram por quê? Porque eles sabem lidar com a lembrança, né? Hoje eu fiquei chateado, né? Tem uns meses que eu tô de quarentena, tô preso em casa, né? Aí eu achei que eu ia voltar pro meu serviço no hospital lá e veio a mensagem lá, mais um mês, lá, todos estão no grupo de risco, ficar em casa, né? Aí eu fiquei assim, nossa, meu Deus, acabou minhas férias, né? Já passou, já perdi minhas férias prêmio, férias do ano que vem. Daqui a pouco eu vou ter que pagar, né? Mas tá bom, né? Aí veio o Lucas, você tá reclamando, meu filho, né? Seu salário tá caindo lá no dia, né? Comidinha na mesa da sua família tá faltando, não. Então você fica quieto, quando tiver que voltar, você trabalha e paga as horas que você tá aí, né? É mesmo, né? Nós temos que saber ser gratos, né? Nós temos que saber agradecer. Por exemplo, a espiritualidade tem que dar um cutucão na gente também pra gente ficar meio esperto, né? Amigos, nosso tempo está em cima, né? Com certeza daqui 1 minuto ou 2 o Instagram vai fechar o nosso vídeo. Então eu queria agradecer muito a todos vocês aí pela companhia, pelo trabalho, né? Amanhã, lá no Meet, né, nós vamos ter um encontro para falar sobre suicídio. Nós estamos estudando o livro Memórias de um Suicida, né? Nós estamos lá na parte que o Epaminondas de Vigo conversa com o pessoal, né? Nós estamos pegando um capítulo lá que o Liel selecionou lá pra gente. Quem quiser participar, entra no nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente vai colocar o link do Meet, tá? Amanhã, 8 horas, tá bom? E sexta-feira nós temos estudo de Evangelho, tá? Pedir e obtereis é o tema, né? O Caio, nosso amigo Caio, teve intuição, né? E nós vamos estudar Pedir e Obtereis, sexta-feira às 8 da noite, né? Quem puder nos acompanhar, a gente agradece muito. Lembre-se sempre, meus amigos, que onde nós estivermos, nós podemos ser instrumentos de Jesus.
possamos estender as nossas mãos, nosso coração, nosso afeto, doar o que temos, a fim de que o Cristo, através das nossas mãos, né, possa curar, ajudar ou simplesmente abraçar aqueles que estão à nossa volta. Fiquem todos com Deus, muita luz, muita paz, muito amor para cada um de vocês. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado mais uma vez, meus irmãos. Boa noite.